Olá, a paz do Senhor para você e para toda a sua família. Eu estou com a Bíblia na mesa, com Jesus no coração, na unção do Espírito Santo, para trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. E o tema que vamos abordar neste momento é Deus e o coronavírus. 12 lições espirituais que esse novo vírus traz para a nossa vida espiritual. O primeiro ponto espiritual que essa pandemia do novo coronavírus traz para a nossa vida espiritual é que Deus não faz nada aqui na terra sem antes comunicar o seu povo. Amós, capítulo 3, o verso 7, está escrito o seguinte: certamente o Senhor, Deus Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus não faz nada aqui no mundo enquanto a igreja estiver aqui na terra, seja de uma maneira positiva ou negativa, sem antes comunicar o seu povo. E no caso da pandemia do novo coronavírus, não é nada de novo para o povo de Deus, porque a Bíblia já escreveu sobre o assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, o verso 13, vai abordar o dia mau. O texto diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o apóstolo Paulo já alertou sobre o dia mau. E diante de tantos dias maus que o povo de Deus enfrenta aqui na terra, a pandemia do novo coronavírus é um dia mau. E o Senhor Jesus Cristo adverte os seus discípulos em Lucas 21 e o verso 11, que diz o seguinte: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e epidemias, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Jesus, no seu sermão escatológico, ele disse que viria epidemias, que seria um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa pandemia do coronavírus já foi avisada por Deus na sua santa palavra. O segundo ponto espiritual que esse novo vírus traz para nós no sentido espiritual é que essa pandemia do novo coronavírus é um dos sinais anunciados para o arrebatamento da igreja, pois faz parte dos princípios de dores mencionados como pestes em Mateus 24, verso 7, que diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, e o reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Portanto, essa pandemia do coronavírus é chamada aqui em Mateus 24, 7 de
pestes. Porém, você deve saber que ainda não é o fim de todas as coisas, pois antes do arrebatamento da igreja virão coisas terríveis antes do fim de todas as coisas. E vale lembrar que ao longo da história já surgiram inúmeras pestes que já atingiram o mundo, como a peste negra, a tuberculose, a gripe suína, a febre amarela, o sarampo, a dengue, o câncer, a AIDS e tantas outras. O terceiro ponto espiritual que esse novo coronavírus ensina para nós é que ele mostra que Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, voltará em breve para arrebatar a sua igreja, que foi comprada com seu próprio sangue na cruz do Calvário. O quarto ponto espiritual que essa pandemia traz para nós é que mostra que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, está no controle de todas as coisas e que tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir antes da consumação dos séculos. O quinto ponto espiritual que a pandemia do coronavírus nos ensina é que esse novo vírus é uma permissão de Deus para levar a igreja que vai participar do arrebatamento a buscar mais a presença de Deus através de orações e jejuns e estudar mais a palavra do Senhor na unção do Espírito Santo e pregar o evangelho verdadeiro e pleno do nosso Salvador Jesus Cristo. O sexto ponto que o novo coronavírus nos ensina é que essa praga atinge o mundo todo e também pode atingir os fiéis seguidores de Jesus Cristo. No entanto, quem for um cristão fiel e vier a ser atingido por esse vírus no seu corpo e vier a morrer, ele não tem o que temer, nem mesmo a morte, como servo fiel, pois ele estará no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja e receberá um corpo celestial. Vale lembrar que em toda a Bíblia tem muitos casos de pessoas que eram fiéis a Deus e foram acometidos por enfermidades. O rei Ezequias era temente a Deus e ficou doente. Jó era temente a Deus, reto, íntegro, se desviava-se do mal, mas foi atingido por uma epidemia, por uma doença. Lázaro era amigo íntimo de Jesus e também foi atingido por uma enfermidade e veio a morrer. O apóstolo Paulo era fiel ao Senhor, um obreiro de valor. No entanto, Deus permitiu um espinho na carne na sua vida. Vale lembrar também que o crente fiel só vai ser atingido por esse coronavírus por uma permissão de Deus. No caso do cristão fiel a Deus, a situação é igual à de Jó. Jó foi atingido por uma doença, por uma peste, por causa de uma permissão de Deus. Deus tinha um propósito
na sua enfermidade para mostrar ao diabo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. Então, esse novo coronavírus pode atingir o crente fiel que serve ao Senhor, porém, só no caso de uma permissão e um propósito de Deus. A sétima lição que esse novo vírus nos ensina no sentido espiritual é que esse novo coronavírus mostra que atualmente e por enquanto esse mundo está sendo dominado por Satanás. Também esse novo coronavírus mostra a consequência da força do pecado que foi praticado pela desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden. O pecado de Adão e Eva abriu a porta para a entrada de enfermidades, de calamidades, de pestes, epidemias, guerras e muitas coisas ruins que atualmente atingem o mundo todo. O oitavo ponto que o coronavírus nos ensina na vida espiritual é que ele mostra a fragilidade dos governos humanos aqui na Terra. Nenhum país do mundo estava preparado para enfrentar a pandemia do coronavírus. E isso, o elevado número de contaminados e mortos, mostra de forma irrefutável. O nono ponto que a pandemia do coronavírus nos ensina é que é uma permissão de Deus para nos ensinar que aqui na Terra nunca haverá um momento permanente de paz, alegria, nunca haverá um momento permanente de saúde e de tranquilidade para todos, mas haverá guerras, pragas, calamidades e enfermidades de todos os tipos. A verdadeira paz só haverá no céu logo após o arrebatamento da igreja e no reinado de Jesus Cristo, que será no milênio. O 10º ponto que a pandemia traz de reflexão para a nossa vida espiritual é que Deus permitiu esse novo vírus para que possamos abandonar as coisas insignificantes da nossa vida, que não trazem nada de aproveito, como o carnaval, o futebol, as novelas, as bebedeiras, prostituição, politicagem, o orgulho, o egoísmo e tantas coisas outras que não compensam praticar. Deus permitiu a pandemia do coronavírus para a humanidade valorizar as coisas significantes, como, por exemplo, valorizar mais a família, a amizade, a igreja, valorizar a vida de oração e o estudo da palavra de Deus, valorizar os idosos, os nossos vizinhos. Essa pandemia nos mostra também que devemos cuidar mais do nosso espírito
e da nossa alma e também do nosso corpo, da nossa saúde física e mental e da nossa higiene pessoal. O 11º ponto da pandemia do novo coronavírus mostra a ira de Deus contra os pastores e pregadores gananciosos que pregam o evangelho não por amor à palavra de Deus, mas por dinheiro. São obreiros orgulhosos, heréticos, falsos profetas que tentam devorar o povo de Deus como se fosse pão. 12º ponto e o último ponto de reflexão do novo coronavírus para a nossa vida espiritual é que Deus permitiu esta pandemia para valorizarmos mais a nossa família. Devemos aproveitar o isolamento social e viver mais unidos com a nossa família. Observe que em Gênesis 7, verso 1, o Senhor deu uma ordem a Noé. Deus disse o seguinte: entra tu e toda a sua família na arca. E Noé obedeceu e colocou toda a sua família, cerca de 8 pessoas, na arca. Noé não ganhou nenhuma alma contra o dilúvio, mas o dever de casa Noé fez. Ele colocou toda a sua família na arca. Nós devemos aproveitar a pandemia do novo coronavírus e colocarmos toda a nossa família na arca, que é Jesus Cristo. Ame a sua família, ore pela sua família, apresente a sua família todos os dias no altar da oração diante de Jesus Cristo. Abordamos o tema Deus e o coronavírus, 12 lições espirituais que servem para a igreja no momento atual. Mas o que devemos fazer em meio à pandemia do coronavírus? Sabemos que o momento é de preocupação e de muito medo por parte da população mundial por causa dessa epidemia. Mas não há motivo para desespero. A Bíblia nos convida a manter uma confiança inabalável no Senhor Jesus Cristo, mesmo quando não sabemos o que vem pela frente. Precisamos ter ânimo, ter coragem para continuarmos seguindo a nossa jornada cristã, sempre nos preparando para o arrebatamento da igreja. Jesus, em João 16:33, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Em meio à pandemia do coronavírus, precisamos ter ânimo, ter coragem e confiar no Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eu tenho uma boa notícia para você: Jesus está no controle. Em meio à pandemia
do novo coronavírus e em toda a jornada do crente fiel, o Salvador Jesus Cristo não tem apenas o controle do barco, Jesus também tem o controle da tempestade. Então, a igreja do Senhor não tem o que temer, basta deleitar no Senhor, basta confiar no Senhor, basta esperar no Senhor, basta entregar tudo ao Senhor e viver uma vida de oração e viver uma vida de obediência ao Senhor e viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo e viver uma vida de santidade no corpo, alma e espírito e viver todos os dias ao lado do Senhor Jesus, que está conosco até a consumação do século. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoa a sua igreja, abençoa seus sonhos e os seus ideais. Amém.